Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Enquanto não surge uma lei sobre crimes cometidos na internet, a Justiça vem punindo os responsáveis, interpretando as leis em vigor. O Senado aprovou, no ano passado, projeto de lei que tipifica como crime várias atividades praticadas pela internet, como invasão de sites, disseminação de vírus e clonagens de cartões de crédito. O projeto está para aprovação no Congresso Nacional. Para falar sobre o assunto, convidamos a promotora de justiça Themis Limberger, autora do livro O Direito à Intimidade na Era da Informática. Doutora Themis, é um prazer tê-la aqui conosco no programa. Eu lhe diria o seguinte: o STJ vem responsabilizando, de alguma forma, os responsáveis, autores por crimes na internet, por crimes eletrônicos. Mas também vem enfrentando questões de conflitos de competência, é isso? Exatamente. O que nós temos hoje? Nós temos esse projeto de autoria do senador Eduardo Azeredo, que você referiu, que o ano passado, em 2008, teve uma tramitação, foi aprovado no Senado e voltou para a Câmara para apreciação de algumas emendas que foram feitas. O que acontece? Existe um projeto para tratar desses assuntos de clonagem eletrônica, de disseminação de vírus da internet, e nós temos somente um tipo penal até hoje no direito brasileiro que diz respeito à questão da pedofilia na internet. Então, o que é essa decisão que você referiu no Superior Tribunal de Justiça? É justamente isso, dizendo que aonde foi divulgado é o local competente. E mais, qual é o grande problema hoje com relação à internet? É que você não tem mais um espaço territorial delimitado, o que dificulta muito a questão do processo e da punição. Isso quer dizer que se você colocar uma determinada matéria na internet, isso é acessado não só naquela cidade, naquele estado, mas em outros estados do Brasil e também, eventualmente, até em outros países. Então, a questão de aonde processar e aonde punir, né? O STJ, desculpa, então, colocou essa questão dizendo que quem divulga é o responsável e, aí, no caso, a punição vai acontecer naquela cidade. Se tiver sido divulgado e tiver sido acessado em mais de um estado com essa potencialidade, então a competência é da Justiça Federal. Certo. Pois é, como nós não temos, doutora, uma definição ainda, uma lei, né, para abranger todos esses crimes, a Justiça está se baseando no Código Penal principalmente para responsabilizar os hackers, né? Esses invasores da rede. E os crimes na área da infância, como pedofilia, o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é examinado toda essa situação? O que acontece? O ECA é uma lei de 1990. Portanto, sim, quando o ECA foi editado, em que pese conter toda uma proteção para a criança e para o adolescente, e até por vezes algumas por repressões, não previa ainda essa questão de crimes eletrônicos, porque isso não era um problema em 1990. Esse é um problema que passou a acontecer de forma mais intensa a posteriori. Então, o que acontece? Existe um artigo no ECA que foi modificado por uma lei em 2003, que justamente trata da questão da pedofilia na internet, que é o artigo 241 do ECA. Então, houve uma alteração de um dos artigos do ECA em 2003, justamente para punir quem divulga, no caso, cenas de criança praticando sexo na internet, sim, certo? Então, existe uma punição específica no tocante a crimes eletrônicos, mas de quem divulga pornografia infantil na rede. Quer dizer que outro tipo de pornografia não é atingido pelo artigo 241 do ECA. Certo. Quer dizer que todos esses crimes assim voltados na área da infância, principalmente da pedofilia, são examinados através desse artigo do ECA. Exatamente. Que sofreu essa alteração em 2003. Certo. A senhora falou em invasão de privacidade. Nós temos notado, há várias notícias hoje em dia
de pessoas que divulgam imagens comprometedoras na internet. A partir do momento que nós tivermos essa lei, essa legislação, tudo vai ficar mais claro para punir os responsáveis? Sim, porque o que acontece? Excetuando esse tipo que visa coibir a pornografia infantil na internet, todos os demais crimes que acontecem hoje, você tem que tentar aplicar o antigo Código Penal que foi feito e elaborado em 1940. Portanto, naquela época, nós sequer tínhamos esse desenvolvimento do tocante à internet. Então, são tipos penais antigos e que tem que se fazer um esforço de interpretação para agasalhar esses novos casos. Só que alguns, né, você ainda tem como adaptar e dar uma nova interpretação. Mas para outros fica difícil, como no tocante à disseminação de vírus, clonagem de cartão de crédito, problemas também que acabam acontecendo com relação a celulares, né, que acabam entrando na sua linha, fazendo ligações, etc. Então é todo um universo que não se tinha uma capitulação específica. E o que este novo projeto vai fazer? Vai dar justamente essa nova tipificação, essa nova roupagem preocupada com a questão informática, que é bastante recente. Falando no projeto, doutora Temes, me parece que está lá o seguinte, que provedores terão que preservar artigos, melhor dizendo, arquivos, e também guardar aqueles acessos que as pessoas fazem. Isso aí seria preservado por um determinado tempo, é isso? Sim. Por que é importante essa guarda das informações? Porque hoje na internet se costuma dizer que se vive o império do efêmero. Então tudo acontece de uma forma muito rápida, né? Só que o que acontece? Por vezes você precisa ter esse registro porque você larga uma determinada informação em rede ou você faz algum tipo de operação que pode ser nefasta e depois aquele que largou aquela informação simplesmente desaparece. Então, se você não tiver uma forma de localizar depois em que IP esse delito foi cometido, se não houver uma guarda de algum tempo dessa informação de aonde que houve o acesso, fica muito difícil de coibir e de penalizar quem realmente foi o autor desse crime. E além da guarda dessa informação por algum tempo, é importante também um projeto de lei que se discutiu há um tempo atrás, que diz respeito à questão da identificação dos usuários, principalmente daqueles que fazem acessos pelas LAN house. Porque o que acontece? Hoje em dia você na LAN house vai ali, passa, navega na internet ou pode fazer tanto mandar um correio eletrônico para um amigo, como pode querer estar acobertando algum tipo de operação ilegal. Então, se não houver uma identificação prévia do usuário, quem utilizou aquele IP depois se perde. Então, é por isso que é importante também, além da questão da guarda das informações, que nesses locais onde há um acesso público com relação à internet, você possa ter alguma identificação do usuário e alguma guarda de informação também. Certo. E com relação às penas, doutora, elas seriam mais severas? Bem, o que me preocupa não é tanto a questão das penas, se vão ser mais altas ou menos. O que me preocupa realmente é a questão de como processar e como coibir os crimes na internet. Porque até para você chegar na questão da punição, você precisa ter antes a identificação e a coleta de prova deste agente que causou um ilícito, né? Porque não adianta nada nós termos uma pena ultra super severa se nós não vamos aplicar essa pena com uma efetividade. Por isso que é importante na internet toda essa questão da identificação do criminoso, do seu processamento, porque se já é difícil nós punirmos alguém que pratica um delito numa cidade bem específica, você imagina alguém que pratica um delito em rede, onde você pode causar um prejuízo a pessoas que residem nos mais diversos países, né? Então, por isso que hoje a questão da internet é tão difícil de coibir e passa justamente por acordos internacionais, porque não adianta nada coibir num país e não coibir no outro, porque senão o que vai acontecer?
a criminalidade vai se deslocando justamente onde há esse enfraquecimento no tocante à punição. Por isso que este projeto que está sendo feito no Congresso Nacional também diz respeito a uma diretiva internacional europeia que visa fazer com que todos os países tenham um nível de proteção adequado, porque senão não adianta você proteger usuários de uma determinada rede num determinado país, se num outro local você afrouxa essa punição. Então, esse é o desafio, você conseguir que na comunidade internacional haja essa proteção adequada. Bom, não há dúvidas hoje que os crimes mais rentáveis estão no campo virtual. Inclusive, traficantes do Rio de Janeiro já começaram a usar a internet, né, nos seus delitos. A Polícia Federal, pelo que sabemos, no ano passado, divulgou uma estatística que mais de 2.800 crimes foram descobertos dentro dos computadores, nos discos rígidos dos computadores e também através de e-mails. Isso é um sinal de que realmente a internet hoje está sendo usado e muito usado para os crimes. Sim, você tem, vamos dizer assim, esse deslocamento da criminalidade, que se antes eventualmente saía e batia a carteira de alguém, né? Hoje em dia se sofisticou. Por quê? Porque o criminoso sequer precisa sair de casa, ele pode entrar junto, vamos dizer assim, a contas dos usuários que fazem operações bancárias e assim subtrair quantias elevadas de dinheiro e sem tampouco ter que sair de casa, se expor e praticar, vamos dizer assim, um assalto onde lhe demandaria mais em termos de exposição. Ele pode ficar protegido atrás dessa tela de computador. Certo, a senhora falou em usuário, em consumidor e bancos. Hoje no Brasil, eu acho que o crime mais comum é justamente o acesso às contas dos correntistas de bancos. E o internauta tem que ter certos cuidados ao navegar na internet. Sim, muitas vezes precisa se certificar que realmente aquele acesso à conta, ele está fazendo na página correta do banco, porque Sim. Hoje em dia os criminosos até colocam algumas iscas na rede, fazendo com que o internauta pense que está muitas vezes abrindo uma página oficial de um banco, abrindo uma página oficial de uma determinada repartição pública, quando na realidade não está. E muitas vezes transfere os seus dados e não tem a consciência de que os dados eles têm um valor, né, que integram também a sua personalidade, que os dados são preciosos. E, de uma forma geral, o cidadão brasileiro não tem essa consciência de que os dados têm um valor, de que ele está fornecendo o seu nome, o número da sua carteira de identidade, o seu CPF, que muitas vezes é solicitado, e isso não pode ser fornecido para alguém que não tenha responsabilidade a respeito desses dados, porque isso abre caminho para que os criminosos muitas vezes consigam adentrar na sua conta bancária, de fazer compras com cartão de crédito, etc., lhe gerando depois uma série de transtornos. Certo. Hoje em dia, quando nós operamos o computador, tanto no trabalho como nas nossas casas, a gente é surpreendido várias vezes por e-mails indesejáveis, que são os spams. Como a gente pode se proteger dessa ameaça, doutora? Isto é bastante difícil, né? Não existe uma solução que vá responder a todos esses problemas. Você pode tomar algumas providências, como não abrir e-mails no qual você não conhece o remetente, né? Que muitas vezes os provedores eles já têm um determinado filtro que eles colocam ali, spam, né? Então você já não abre. Se vem alguma determinação, clique aqui, né? Muitas vezes esse clique aqui você vai estar abrindo espaço para entrar um determinado vírus. Então, uma recomendação básica é isso: não forneça o seu correio eletrônico a qualquer um, não abra mensagens das quais você não tem uma segurança com relação à procedência do remetente. Enfim, são alguns caminhos que podem tentar minimizar. Mas hoje é estimado que 2/3 dos correios eletrônicos são spams. 2/3, isso significa
significa que mais da metade do que circula hoje é lixo eletrônico. E isso causa um custo muito grande, porque os provedores têm cada vez mais e mais se aparelharem para transportar toda essa correspondência, e tem um custo econômico não só com relação aos provedores que precisam aumentar a sua capacidade, mas também com relação ao usuário da rede, que fica ali um tempo precioso da sua vida, muitas vezes deletando e-mails que são spams, correspondência não solicitada. Então se estima que atualmente este spam gera a cada cidadão cerca de $20, né? O que é um custo bastante elevado, considerando que é algo que você não precisaria gastar. Claro. Eu tenho aqui o livro da doutora Themis Limberger. Gostaria de mostrar para os telespectadores. O título da obra é O Direito à Intimidade na Era da Informática. Nesse livro, doutora, a senhora divulga números e também defende políticas públicas para coibir o spam? Sim, nesse livro o que se busca é a questão do tratamento dos dados pessoais, né? O que acontece? Essa pesquisa foi feita e foi realizada tendo em vista o que de mais moderno existe hoje em termos de legislação. Então, o que acontece? Hoje, a comunidade europeia já tem uma diretiva comunitária que coloca níveis de proteção adequados para a manipulação dos dados na internet. E isso ainda nós não temos no Brasil. Então lá, um cidadão, ele já tem consciência de que ao preencher uma ficha, ao preencher um cadastro, ele está ali colocando dados que são seus, né? E esses dados, eles têm que ser corretamente guardados. A pessoa que recebe esses dados tem que armazená-los de uma forma adequada. Essa pessoa não pode ceder sem o consentimento do usuário. Ela não pode vender esses dados. Enfim, existe toda uma preocupação, mas sobremaneira isso. O cidadão, ele sabe, ele tem consciência de que quando ele passa esses dados, ele está passando um valor. Esses dados, eles representam um valor na sociedade de consumo. E este conhecimento, o nosso usuário ainda não tem. E mais, muitas vezes já é percebido que se você entregar a alguém um questionário para preencher diretamente, a pessoa até vai, no caso, subtrair alguns dados, né? Ou às vezes não vai colocá-los de forma verdadeira. Mas isso às vezes é feito pela sociedade de consumo de uma forma mais camuflada, mais disfarçada. E qual é essa? Você assina com uma possibilidade de bônus, de prêmio. Então, é o famoso cartão fidelidade, onde por vezes não é esclarecido que a pessoa ali vai ter até um desconto, mas vai colocar ali os seus dados. E vai ter que se comprometer por bem guardar esses dados e não vai poder simplesmente repassar e comercializar esses dados. Tá? Então, o consumidor, diante muitas vezes da possibilidade de um ganho, de um desconto, ele sequer questiona isso e ele coloca ali o que for pedido, sem nenhuma restrição, porque ele talvez ganhe um desconto ou talvez concorra a algum prêmio. Então, a sociedade de consumo, ela vai se sofisticando no tocante a esses modos de captar os dados. Certo. A senhora já falou aqui em lixo eletrônico e realmente, né, há muito lixo eletrônico na rede. Será que um dia, doutora, nós vamos poder nos livrarmos disso ou nos proteger melhor dessa ameaça? Vamos dizer assim, as questões nefastas da história da humanidade, infelizmente, elas nunca conseguem ser banidas, mas esperamos que pelo menos se consiga atingir um nível de proteção adequado. E para isso é importante que o Brasil comece a tomar medidas no tocante de aprimorar legislativamente essas condutas, seja na esfera civil, colocando que o dado tem um valor para a personalidade, para o cidadão, quer coibindo também na esfera criminal, porque hoje nós vivemos naquilo que eu costumo denominar de um faroeste informático. No Brasil você não tem nenhum tipo de proteção ainda, e não é, vamos dizer assim, desculpa para dizer, porque nós somos um país em vias de desenvolvimento, etc., né? Por isso que não conseguimos legislar. É claro que nós temos outras questões que são bastante tormentosas ainda do ponto de vista dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, mas
Mas isso não quer dizer também que nós vamos perder o trem da história. Por quê? Porque além de proteção que já existe, principalmente no âmbito europeu, no âmbito norte-americano, países da América Latina já têm legislação específica. Dou o exemplo da Argentina e também no tocante a esses crimes que ocorrem na internet e que houve essa deliberação europeia, que é a Convenção de Bruxelas, alguns países já estão mobilizados para implementar isso nas suas legislações. Daí seria exemplo a Costa Rica e o México também. Certo. Então não vale dizer que nós estamos aqui na América do Sul, então não podemos tomar providências, porque outros países que também têm problemas semelhantes aos nossos já estão se mobilizando para isso. Nós não estamos protegidos aqui no Brasil. Na Europa, a senhora fala que alguns países já tomaram atitudes. Mas vamos ficar aqui com a Argentina. O que acontece exatamente na Argentina? Como a Argentina fez para se proteger de alguma maneira desses crimes na rede? Certo. Na Argentina, a proteção que existe especificamente não é no âmbito criminal, é no caso da proteção de dados. Ela considera como que um direito fundamental do cidadão a questão da proteção de dados, e então seria mais no tocante a essa matéria civil, né? Ao consentimento de dados, essa captação indevida quando ocorre. Lá existe uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Então você tem um organismo público administrativo, portanto, fora da esfera judicial, que quando você faz uma queixa, olha, disponibilizei tal dado não foi corretamente processado, ou fui fazer um contrato, uma transação eletrônica e captaram mal os meus dados, ou me mandaram uma fatura por meu cartão de crédito por via eletrônica que não era minha, enfim, essa agência toma todas as providências no tocante a tentar regularizar essa situação, que podem ser tanto das medidas mais brandas até como alguma punição na área civil pela imposição de multa de alguma empresa que não está guardando de forma devida os dados. A partir do momento que nós tivermos uma legislação sobre essa matéria, doutora, a senhora acredita que pelo menos vá diminuir os crimes eletrônicos? Olha, eu acredito que uma das grandes funções da legislação, além da punição, é claro, se tratarem de crimes e com isso você coíbe algumas atitudes criminosas, mas é fundamentalmente essa função pedagógica, né? Por quê? Porque os crimes eletrônicos, ou você ter a questão da proteção de dados como também um direito do cidadão, você vai estar dando maior visibilidade ao tema de que os dados têm um valor importante na sociedade em que vivemos hoje, que é uma sociedade de consumo, né? Sim. Com os seus benefícios e principalmente com os seus malefícios. É porque hoje a internet facilitou muito a vida das pessoas, principalmente dos consumidores, né? Que entram ali na rede, querem acessar, por exemplo, para comprar uma passagem de avião ou comprar algum produto, mas ao mesmo tempo as pessoas elas não ficam calmas, elas ficam intranquilas, porque sabem que a qualquer momento seus dados poderão ser acessados. O que a senhora diz para essas pessoas? Olha, principalmente é isso, se você estiver navegando na internet, se for ali disponibilizar os seus dados, como número de cartão de crédito, identidade, CPF, assegure-se muito da página onde você está colocando esses dados. Sem sombra de dúvida, é muito prático hoje você fazer diversas transações pela internet. Você não precisa sair de casa, pegar trânsito engarrafado, pagar estacionamento, etc. Mas, por outro lado, também você acaba vítima de todos estes, vamos assim, criminosos que estão operando em rede. Sim. E nesta obra, doutora, a senhora também aconselha o internauta de como agir na internet, ou apenas coloca números e faz um comparativo entre os países e o que acontece no mundo?
Este livro, este trabalho, ele tem o cunho mais científico no tocante Sim. justamente de colocar a experiência de países estrangeiros, dos níveis de legislação que existem, do que tratam, do que se ocupam, sentenças, decisões dos tribunais que foram importantes para o crescimento, para o fortalecimento dessa matéria, né? Então, a ótica é justamente instruir a respeito do que existe hoje. Mas, claro, de esclarecer que tudo isso representa, no caso, algo como consentimento informado de que os dados têm um valor na sociedade de consumo. Ok, doutora Themis Limberger, promotora de justiça, autora do livro O Direito à Intimidade na Era da Informática. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite e nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!